Muito bem, e o ministro Dias Toffoli do STF é o protagonista de uma reportagem publicada pela The Economist sobre o aumento da corrupção na América Latina. A revista britânica menciona a suspensão dos acordos de leniência da antiga Odebrecht, que mudou de nome para Novo Honor, e da JIF, que é a empresa dos irmãos Batista, da mesma forma como o antagonista vem destacando há semanas, há anos, na verdade, se a gente levar aí em consideração tudo que aconteceu antes dessas decisões recentes, e chama atenção também para a censura à Cruzoé em 2019. A revista britânica The Economist citando a Cruzoé e chamando atenção para a censura pela qual a revista passou, a primeira de uma série e a mais emblemática, certamente, porque ali não se tratava de qualquer tipo de ofensa, de crime contra a honra, de ameaça, seja a ministro, seja às instituições. Ali se tratava exclusivamente de jornalismo, de uma informação verdadeira sobre uma autoridade poderosa que não queria que essa informação fosse veiculada. É disso que se trata. Então, havia prova documental daquilo que a revista publicou. Inclusive, depois vieram à tona os vídeos do Marcelo Odebrecht em depoimento, explicando os e-mails que eram, repito, documentais, em que ele se referia ao amigo do meu pai, que era o Dias Toffoli, amigo do Lula, que é amigo do Emílio Odebrecht, pai do Marcelo Odebrecht. E a Economist diz o seguinte, citando o famigerado The Friend of My Father's Friend, abre aspas. Aqui a gente vai dar a tradução, claro. As recentes decisões do Sr. Toffoli mostram que a reação contra os esforços anticorrupção continua. O próprio juiz, eles chamam de juiz, nós aqui, em relação aos tribunais superiores, chamamos de ministro, né? Mas ele está se referindo, a matéria está se referindo ao Toffoli. O próprio juiz já foi citado na Lava Jato. Em 2019, a Cruzoé, veículo investigativo brasileiro, publicou uma reportagem sobre e-mails enviados em 2007 pelo chefe da Odebrecht, que era o Marcelo, que se referia ao senhor Toffoli, então advogado-geral, como o amigo do meu pai. Toffoli era AGU, como a gente chama no Brasil, né? O advogado-geral da União. Indicado sempre ali pelo Lula, né? Subiu na carreira indicado pelo Lula e pelo José Dirceu, né? Foi AGU, foi também da Casa Civil, né? Do José Dirceu no governo Lula, depois chegou ao STF. Continua a The Economist. A matéria apontava que amigo do meu pai era uma referência a Lula, então presidente. Ele nomeou Toffoli para o Supremo Tribunal em 2009. Depois que a história foi publicada, o Supremo Tribunal considerou a reportagem uma notícia falsa e ordenou que ela fosse apagada da internet. Apenas o clamor público forçou a reversão da decisão. Fecho aspas. Já lembrei várias vezes nesse programa e vou detalhar um pouquinho do que resumiu a Economist. O Celso de Mello era o ministro mais antigo do STF, chamado decano da corte, e ele, por mais críticas que eventualmente cada um de nós aqui pudéssemos ter ao seu trabalho, ele era um defensor da liberdade de expressão. E ele, diante da censura à Cruzoé, que gerou, evidentemente, a nossa indignação, a nossa reação, acompanhada por algumas poucas vozes no debate público, o Celso de Mello emitiu uma nota muito forte, sem citar a Cruzoé e sem citar o Alexandre de Moraes, que foi quem censurou a reportagem da revista. No entanto, em defesa da liberdade de expressão contra a censura. E isso constrangeu os demais ministros do Supremo Tribunal Federal e o Moraes acabou derrubando a própria decisão, deixando que a reportagem fosse veiculada novamente, fosse ao ar novamente, porque ela havia sido retirada. A Cruzoé cumpriu a decisão, mesmo criticando o seu conteúdo. E aí o Moraes ainda não quis dar o braço a torcer, falou que não houve censura, porque a censura é prévia, que é a alegação mais patética possível, já que ele ordenou a retirada. E não houve qualquer tipo de julgamento para se avaliar, nada. É uma decisão monocrática de você retirar do ar aquilo que incomoda uma autoridade muito poderosa. Uma informação, repito, verdadeira. Muito bem, a reportagem acrescenta que as decisões de Toffoli envolvendo a Novo Honor, antiga Odebrecht, e a JIF correspondem a um novo agravamento da percepção da corrupção em toda a região e destaca a queda de 10 posições do Brasil no Índice de Percepção da Corrupção, o IPC, de 2023, divulgado pela Transparência Internacional. Nós tratamos de tudo isso aqui no Papo Antagonista.
Estão vendo que a Economist está aí repercutindo tudo aquilo que a gente apontou e analisou. O Gilmar Mendes também é mencionado na matéria, que diz que poucas pessoas no Brasil ainda querem falar sobre corrupção, exceto para expressar desdém pela Lava Jato. A Economist afirma que o ministro decano do STF, porque com a aposentadoria do Celso de Mello, Gilmar Mendes passou a ser o mais antigo da corte, considera a operação produto de interferência estrangeira, propaganda, entre aspas, dos meios de comunicação e combatentes anticorrupção que gostam muito de dinheiro. São as barbaridades que o Gilmar fala. E a gente tem apontado isso também. Naquele nível rasteiro, né? Narrativa em cima de narrativa, cheio de ilação, e aí ele parte para vociferar contra os agentes, etc. A reportagem acrescenta que o antigo regime tem lutado e vencido, mas avisa, abre aspas, deve ter cuidado. Numa pesquisa nacional divulgada em 3 de março, uma pluralidade de brasileiros disse que a Lava Jato foi encerrada devido a interesses políticos. Um total de 74% dos entrevistados acreditam que as decisões recentes do Supremo Tribunal encorajam a corrupção. Fecho aspas. Tudo que nós divulgamos, tudo que nós analisamos, está aí sendo apontado também pela prestigiada revista britânica The Economist. Grebe, o que você começa destacando? Bom, Felipe, é uma reportagem extensa, né, sobre todo o processo da Lava Jato. Ele reconta o começo da operação, a ascensão da operação e depois narra todo o período de declínio, né? E, enfim, situa a Lava Jato ali no centro de um processo que atingiu países vizinhos. Também, como a gente sabe, as empreiteiras, que foram agentes dos mais importantes em todo o esquemão de corrupção da Lava Jato, elas tinham muitos contratos no Peru, na Colômbia, na Bolívia, enfim. Não foi uma história que ficou restrita ao Brasil. O escândalo se espalhou, né? E a reportagem explica isso também para os seus leitores, né? E ela acerta muito ao chamar atenção para o fato. Enfim, ela não fica neutra em relação a essa história. Ela diz, com todas as letras, que a gente está assistindo a um processo de revanche daquilo que a própria revista chama de ancien regime, de antigo regime.